No universo gigantesco do mundo dos investimentos, há muitas siglas e termos. O nobre e iniciante investidor, ao chegar no mercado financeiro, se depara com muitas siglas, termos, que num primeiro momento não faz sentido algum. Acredito que os primeiros termos que se ouve ao decidir investir são renda fixa e tesouro direto. Mas afinal de contas, o que é renda fixa? Compensa investir em renda fixa? Essa realmente é a primeira opção para o investidor iniciante? Eu sou Leandro Castrup e seja muito bem-vindo ao canal do Barão do Ouro, o lugar em que transformamos suor em ouro. Se você gostou da ideia e quer saber um pouquinho mais sobre renda fixa, não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. E vem comigo. Geladeira, a vinheta, por favor. Trabalhamos pesado. Eu, por exemplo, sou piloto de linha aérea. Embora ame o ato de voar, ganhar dinheiro não é fácil. Sei que isso é uma triste verdade. Depois de suar, ganhar dinheiro, economizar com sabedoria, chega a hora tão esperada de investir. Mas o que fazer? Onde investir? Antigamente, há muito tempo, em uma galáxia muito distante, poderíamos dizer que poupança era uma espécie de investimento. Poupança era uma espécie de investimento. Hoje sabemos que manter o seu dinheiro em poupança é loucura. Ele praticamente não vai render nada e com toda certeza você vai perder poder de compra com o passar do tempo. Existe uma imagem que traduz muito bem isso tudo que eu estou falando. Antigamente você ia ao supermercado com R$100 e voltava com um carrinho cheio. Hoje praticamente você volta com um Kinder Ovo. Então, se a poupança já não é mais uma opção, o que me resta para investir? Há muitos produtos no mercado financeiro que podem fazer o seu dinheiro render, ou seja, o seu patrimônio aumentar. O primeiro contato que o investidor tem ao chegar no mercado financeiro são os produtos de renda fixa. Mas o que é renda fixa? Por que chamamos isso de renda fixa? Chamamos assim por conta das características desse produto, que basicamente são duas. Número 1. Você sabe exatamente o período em que seu dinheiro ficará investido. Ele tem um prazo. Número 2. Sempre há indexado o indicador de rentabilidade. Ou seja, você sabe exatamente quanto vai ganhar no vencimento. Vale ressaltar nesse momento que, com relação aos juros acertados, existem três formas. O pré-fixado, que é aquele em que você conhece a taxa de juros antes de adquirir o produto. O pós-fixado, aquele que você conhece só no final, só lá no vencimento. Por exemplo, os títulos que são atrelados à inflação do momento. Ou a modalidade híbrida, que mistura um pouco dos dois, tanto pré quanto pós. Em resumo, renda fixa é quando você empresta o dinheiro para o governo ou para uma instituição privada por um tempo determinado com um juros combinado. Existem muitos títulos de renda fixa no mercado brasileiro. Esses aqui são alguns deles: LTF, NTN, CDB, LCI, LCA, LC. Dentre os títulos que acabaram de aparecer na tela, existem os que são públicos e os que são privados. Logo, quando falamos de títulos públicos, estamos emprestando dinheiro para o governo. E quando falamos de títulos privados, estamos emprestando nosso dinheiro para instituições privadas. Mas por que tanto se fala em renda fixa? A renda fixa tem baixo risco. Eu disse baixo, não zero. Outra grande vantagem relacionada aos títulos de renda fixa é a sua alta liquidez. Ou seja, você pode comprar e vender com grande facilidade. Já que falamos um pouco de risco, vamos entender quais são os riscos que estão envolvidos quando eu acabo comprando um título de renda fixa. Um deles é o risco de crédito. Basicamente, é o risco da instituição na qual você emprestou o dinheiro te dar o calote e não te pagar. Então, quando você compra um título do governo, o risco que você tem é do governo não te pagar. Isso pode acontecer? Pode. Mas a chance é muito pequena. Isso não vai acontecer porque o governo não quer perder credibilidade junto aos investidores, porque comercializar esses títulos é uma ótima maneira do governo conseguir dinheiro de forma barata. Quando você adquire um título de renda fixa privado, como um LCI, LCA, CDB, o risco que você incorre é da instituição não te pagar, seja por conta de um calote ou porque ela quebrou. Já que estamos falando de CDB, que é um título de renda fixa privado, no qual a emissora é uma instituição financeira, vamos entender um pouquinho do risco e da rentabilidade. Entendendo um pouquinho desse risco,
podemos concluir que bancos maiores, como o laranjinha e o vermelhinho que existem no Brasil, eles apresentam um risco menor. Consequentemente, os juros oferecidos vai ser menor. Já bancos menores, mais frágeis, precisam oferecer taxas de juros maiores para se tornarem atrativas para o investidor. Pensa comigo, eu tenho 10 mil reais e eu quero investir esse dinheiro. Então eu quero emprestar para uma instituição pública ou privada por 3 anos. Então eu decidi pelo título de renda fixa. Vou até o mercado e ao chegar lá eu me deparo com 3 possibilidades. O banco A, que me oferece 10%, este banco A é um banco grande. O banco B, que é um banco pequeno, também me oferece 10% e o governo também me oferecendo 10% ao ano. Qual a opção que eu escolho? É claro que o governo, porque o risco será muito menor. Entendendo assim o risco de crédito, o que encontramos no mercado é algo um pouco diferente disso que eu tentei explicar. É a tentativa do mercado de equilibrar as oportunidades e a atratividade. Ainda utilizando esse nosso exemplo, a tentativa de equilibrar risco e rentabilidade ficaria mais ou menos assim. O banco grande, que tem um risco menor, vai me oferecer uma taxa de juros a 6%. O banco menor, que é um pouco mais arriscado, vai me oferecer 10%. E o governo, por ser o menos arriscado de todos, vai me oferecer uma taxa de juros a 4% ao ano. Claro que esses exemplos que eu acabei de citar são meramente ilustrativos a fim didático. Mas vamos fazer o seguinte, vamos entrar no site do Tesouro Direto e vamos fazer uma simulação. Uma simulação na qual contempla um investimento inicial de R$1.000, ou seja, eu tenho R$1.000, eu vou emprestar R$1.000 e depois eu vou fazer aportes mensais, R$200. Por quê? A ideia do canal é ser algo possível, algo simples. Então nós vamos investir R$200 mensalmente por um período de 6 anos. Então R$1.000 de uma vez, depois 200 todos os meses por 6 anos. E o gráfico fica mais ou menos assim. Como podemos observar neste gráfico, nós temos a comparação entre alguns produtos do mercado financeiro. Tesouro Direto, Poupança, CDB, LCI, LCA e o Fundo DI. Percebemos que a poupança foi o que menos rendeu e o Tesouro Direto, que nós estamos fazendo uma referência, rendeu aproximadamente R$1.300 a mais do que a poupança. Observando o gráfico, percebemos que produtos diferentes do mercado financeiro têm rentabilidade e condições distintas. E por isso gostaria de fazer 3 alertas importantes. Número 1. A rentabilidade acertada só será conquistada se você levar o seu título de renda fixa até o vencimento. Um exemplo, você vai ao banco X e acerta que você vai emprestar R$1.000 fazendo aportes de R$200 mensalmente por 3 anos. Você só vai ter o rendimento que você acertou, 8% ao ano, por exemplo, se você realmente só tirar o dinheiro ao final de 3 anos, ou seja, quando vence o seu título de renda fixa. Número 2. O produto de renda fixa não deve ser escolhido tão somente pela rentabilidade apresentada, porque cada produto tem a sua característica. Por exemplo, o investidor vai analisar e ver que tem um CDB pagando 10% ao ano e um LCI pagando 9% ao ano. E aí ele pensa, então eu vou pegar logo de 10%, que é muito melhor. Nesse caso, não necessariamente, porque o CDB ele tem incidência de imposto de renda e o LCI não tem. Então são vários os fatores e não somente a rentabilidade que o investidor deve analisar. Número 3. Para os produtos que têm incidência de imposto de renda, a tabela utilizada é a tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menor será a incidência de imposto de renda, chegando a um valor mínimo de 15%, exatamente como essa tabela aqui. E aí surge aquela famosa pergunta que eu ouço praticamente em todos os voos. Tá bom, entendi tudo isso. Qual que é a melhor? E infelizmente não tem melhor ou pior, mas sim a mais apropriada para você. E para essa resposta, você deve ponderar quais são os riscos que você está disposto a correr, quais são os custos de cada produto e, mais importante, qual é o seu objetivo com relação a esse investimento. Eu espero que eu tenha conseguido clarear um pouquinho a ideia sobre o que é renda fixa. Mas se você acha pertinente falarmos ainda mais sobre renda fixa, porque o universo é muito grande, deixa aqui embaixo nos comentários a hashtag renda fixa.
E com toda certeza faremos outros vídeos sobre renda fixa. Não esquece do gostei e de se inscrever no canal. Até a próxima, barão e baronesa. Tchau!